Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos nos textos que são propostos pela Igreja na liturgia da palavra. E nós iremos refletir sobre o juízo de Deus sobre seu povo. A primeira leitura de hoje é extraída do profeta Isaías, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre e no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens ou uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não o fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas produziu ela uvas selvagens. Pois agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou desviá-la, vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Então, meus amados irmãos, isto aqui, podemos dizer assim que é Deus rasgando o coração em um lamento, né? Temos aí o livro das Lamentações, mas aqui é Deus rasgando o coração em um lamento a respeito do seu povo. Em uma encosta fértil, ou seja, em terra fértil, Deus coloca o seu povo em Caná da Galileia. Deus coloca o seu povo em terra fértil. Deus cerca ao redor, ou seja, Deus coloca a sua proteção sobre o seu povo. Deus limpa a terra, ou seja, Deus tira todos os povos estrangeiros, tudo aquilo que é costumes pagãos, Deus tira de dentro de Canaã, de dentro da terra de Canaã. Ou seja, Deus limpa e tira as pedras. Deus faz com que o povo tenha uma torre de vigia. Veja, uma torre de vigia. E essa torre de vigia, ele não colocou lá qualquer guarda, porque ele disse: inútil vigia o sentinela se o Senhor não for o guarda de Israel. Inútil trabalha o construtor se o Senhor não for o edificador da casa. Então veja, Deus colocou uma torre de vigia, mas Ele mesmo era o vigia sobre Israel. Ele mesmo vigiava o seu povo para que não fosse assaltado, não fosse invadido. Ele construiu um lagar, ou seja, ele edificou o templo
da casa do Senhor, o templo de Jerusalém, para que se produzisse ali bons frutos, para que se produzisse ali um bom vinho, o vinho da alegria, e não qualquer vinho, mas aquele vinho que o Senhor mesmo transformou em Caná da Galileia, de água para vinho, o vinho da alegria, o vinho do reino dos céus. E o que o povo deu ao Senhor? Ele esperava uvas boas, ou seja, esperava frutos de justiça. E o que foi que o povo deu ao Senhor? Frutos de injustiça. Esperava obras de bondade, esperava obras de caridade. E eis que o povo produziu iniquidade. Meus amados irmãos, a vinha do Senhor é a casa de Israel. E agora, numa perspectiva do Senhor, na pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, o grande eu sou, na pessoa de Jesus, hoje a vinha do Senhor é a igreja. E a igreja una, santa, católica e apostólica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mesma coisa o Senhor fez. O Senhor nos plantou como uma videira e espera de nós bons frutos. E espera de nós frutos de justiça e espera de nós frutos de caridade. Se por um acaso nós não realizarmos o que é da vontade do Senhor, Ele fará e Ele trará sobre nós o seu juízo. O Salmo responsorial de hoje mostra a vinha do Senhor também de maneira bem detalhada, mas já mostra aí ela sofrendo as consequências da sua desobediência. O salmista diz: arrancastes do Egito, Salmo 79, arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruístes sua cerca, para que todos os passantes a vidimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela paste. Por que razão? O salmista pergunta: por que razão tu, que arrancastes nações estrangeiras para nos plantar na terra que mana leite e mel, por que razão tu fazes o que estás fazendo, destruindo a cerca, para que todos os passantes vidimem, para que o javali da mata virgem a devaste e os animais do descampado nela paste? Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. O salmista entende o lamento que o Senhor canta sobre o seu povo e pede a ele perdão. Pede ao Senhor perdão, pede ao Senhor misericórdia. E o próprio Jesus explica em forma de parábola, ou explica, anuncia em forma de parábolas aquilo que a casa de Israel fez, quando na verdade ele esperava outra coisa. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, versículo 33 ao 43. Naquele tempo, Jesus disse ao sumo sacerdote e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha
pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros. Então, Jesus está aqui repetindo o cântico, o lamento que o Senhor proferiu por meio do profeta Isaías a respeito da sua santa e amada igreja, a respeito do seu povo eleito, do seu povo santo. Jesus está dizendo aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: eu plantei uma vinha para que produzisse frutos. E diz: depois arrendei aos vinhateiros e viajei para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. O Senhor mandou quem? O Senhor mandou Moisés, o Senhor mandou Josué, o Senhor mandou Caleb, o Senhor mandou os juízes, o Senhor mandou os profetas, o Senhor mandou os reis para receber os frutos da vinha. Mas o que eles fizeram? Os vinhateiros, porém, agarraram e os empregados espancaram a um e mataram a outro. E ao terceiro apedrejaram. Então Jesus está dizendo, olha, quando Jesus estava cara a cara com os fariseus, Jesus disse: fariseus hipócritas, vocês mataram os profetas. Os pais de vocês mataram os profetas. E não somente mataram os profetas, mas vocês matarão o Filho do Homem. O Filho do Homem será preso, o Filho do Homem será açoitado, o Filho do Homem será caluniado, o Filho do Homem será castigado, será morto. O proprietário mandou, de novo, outros empregados, em maior número do que os primeiros. E o Senhor continuou enviando mensageiros a Israel. Mas eles os trataram da mesma forma, ou seja, mataram. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho. Então veja, Deus envia o seu próprio filho para poder colher os frutos da vinha do Senhor, da igreja. Ao meu filho, eles vão respeitar. Lembra aqui do prólogo do Evangelho de São João? A luz veio para os que eram seus, mas os seus a rejeitaram. Lembra toda a perseguição que Jesus sofreu? Lembra tudo aquilo que Jesus passou? Lembra todas as calúnias, defamações, todos os confrontos que Jesus teve com os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, os herodianos? Lembra de tudo isso que Jesus passou? Os vinhateiros, ou seja, estes que eu acabei de citar agora, sumos sacerdotes, anciões do povo, escribas, doutores da lei, fariseus, saduceus, herodianos. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Lembra do que foi dito? É melhor que pereça um homem do que todo o povo. Eles diziam, é melhor matar o filho do que toda a vinha sofrer. Mas na verdade eles não diziam isso preocupados com a vinha. Eles diziam isso preocupados com o lucro e com os frutos que poderiam herdar da vinha. Lembra do que disse o profeta Ezequiel a respeito dos maus pastores? Os maus pastores que se alimentavam do rebanho, que
se aquecia com a lã do rebanho, que tomava e comia coalhada do rebanho, mas que não cuidava do rebanho. Maus pastores que nos dias de sombra não cuidaram do rebanho e o rebanho se perdeu. Foi isso que Jesus veio anunciar nesta parábola, dizer: os fariseus estavam preocupados apenas com os frutos, com aquilo que a vinha poderia produzir para eles mesmos e não para o Senhor. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza matará. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Esta é a resposta dos sumos sacerdotes e dos anciões do povo. Veja o que eles disseram. Eles disseram que Deus mataria eles mesmos, e daria a sua vinha para outros. E de fato, meus amados irmãos, Deus não precisou matá-los, porque eles já estavam mortos. E o próprio Jesus disse: se vós não crerdes que eu sou o Filho do Homem, morrereis em vossos pecados. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. E aqui nos faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 11, falando da videira cultivada e da videira silvestre. A videira cultivada é esta videira do profeta Isaías, no capítulo 5, é essa videira do Salmo 79, é esta videira da parábola que Jesus conta. A videira cultivada é a casa de Israel. E hoje a videira cultivada é a igreja. Porém, a videira cultivada não produziu frutos e por isso os seus ramos foram podados e lançados fora. E foi posto, enxertado na oliveira cultivada, ramos de uma oliveira silvestre, ou seja, foi colocado, enxertado em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, como está em João capítulo 15, um povo estrangeiro, um povo pagão. Mas, porém, o apóstolo Paulo confirma ainda dizendo que a necessidade da conversão deve ser constante, porque ele diz: assim como os ramos da oliveira cultivada foram podados e foram enxertados ramos da oliveira silvestre, ou seja, os gentios, os pagãos, na oliveira cultivada, ele diz que se esses ramos que foram enxertados na oliveira cultivada, na oliveira verdadeira, que é Jesus, se não produzir frutos, poderão também ser podados. E aqueles frutos, ou melhor, aqueles ramos que no início tinham sido podados, poderão ser reenxertados. Isso está no capítulo 11 da carta de São Paulo aos Romanos. Por isso, meus amados irmãos, nós não devemos aqui cantar vitória, numa linguagem popular. Não devemos cantar vitória antes do tempo. Não devemos nos vangloriar em dizermos que o Senhor rejeitou a oliveira verdadeira, que foi o seu povo, e dizer que Ele nos colocou no lugar. Não. Alguns do seu povo, não o aceitando, foram podados. E foram enxertados aqueles estrangeiros, eu e você que me escuta agora, no lugar daqueles que tinham sido podados. Mas o Senhor diz que se nós não produzirmos frutos, nós seremos também podados. Agora, para produzir frutos,
é necessário estar como ramos enxertados na oliveira. É necessário estarmos unidos com a oliveira, porque senão, do contrário, nós iremos secar. E é isso que o apóstolo Paulo vem dizer para nós, falando na segunda leitura de hoje aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então nós não precisamos ficar angustiados, dizendo, será que nós vamos produzir frutos? Será que nós não vamos produzir? Entreguemos a Deus todas as nossas necessidades em orações e ações de graças. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Então, o que o Senhor espera da sua igreja é que nós façamos o contrário daquilo que Israel fez. Ao invés de produzir uvas azedas, que nós possamos produzir uvas doces. Ao invés de produzir injustiça, que nós possamos produzir o que o apóstolo Paulo chama de puro, justo, amável, verdadeiro, honroso, e que tudo que é virtuoso seja obras de nossas mãos. E fazendo isso, o Senhor estará conosco e nós iremos produzir ainda mais frutos, porque Ele disse que todo ramo que produzir fruto será podado para que produza ainda mais. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça e sua bênção, para que nós possamos produzir frutos e quando Ele vier, Ele possa colher do nosso meio as obras produzidas na misericórdia, no amor e na caridade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.